Olá a todos, meu nome é Ana Hoff, eu sou endocrinologista clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e também sou endocrinologista da Clínica OncoStar e do Hospital Vila Nova Star em São Paulo. Eu estou aqui, tenho muito prazer de dar essa aula, a pedido de Gary Bloom, da TAICA, Thyroid Cancer Organization, que é uma instituição sem fins lucrativos que auxilia pacientes com câncer de tireoide, assim como profissionais de saúde da área. A aula de hoje vai ser sobre o tratamento do câncer de tireoide no Brasil e o que vocês, pacientes, devem saber. Vou compartilhar a tela, só um minutinho. Então, nós vamos falar do tratamento do câncer de tireoide no Brasil e o que o paciente deve saber. Bom, primeiramente, o que é a glândula tireoide? A glândula tireoide, ela é uma glândula presente na parte anterior do pescoço, que possui o que a gente chama de dois lobos, lobo direito, lobo esquerdo e o istmo, pesa ao redor de 15 a 20 gramas e tem como estruturas importantes adjacentes, como a paratireoide e o nervo laríngeo recorrente. O nervo laríngeo recorrente é importante para a voz, e as paratireoides são as glândulas que controlam o cálcio no nosso corpo. E essas estruturas são importantes porque quando se faz uma tireoidectomia, o cirurgião, geralmente cirurgião de cabeça e pescoço, sendo especialista, ele vai ter cuidado em não afetar tanto as paratireoides como o nervo, tá? Quais são as alterações que podem ocorrer na glândula tireoide? Pode ocorrer o bócio, o nódulo da tireoide e tireoidite, a tireoidite de Hashimoto, que a gente chama de tireoidite autoimune, que causa hipotireoidismo. O bócio seria o aumento global da glândula tireoide, e o nódulo seria realmente uma tumoração específica na glândula. E, obviamente, você pode ter alterações da função, como a gente falou, o hipotireoidismo ou o excesso de hormônio tireoidiano, que é o hipertireoidismo. Mas isso são alterações da função que normalmente não estão associadas com o câncer de tireoide. Mas qual é a manifestação clínica mais frequente do câncer de tireoide? É o nódulo tireoidiano. Então, muitas vezes o paciente pode palpar o pescoço e sentir o nódulo tireoidiano, ou pode ir ao médico e o médico palpar um nódulo tireoidiano, ou pode ser que o paciente faça um check-up que inclua uma ultrassonografia da tireoide, que vá revelar um nódulo tireoidiano. Qual é a prevalência? A prevalência, se o achado é a palpação, é ao redor de 6% das mulheres terão nódulo tireoidiano palpável e 1,5% os homens. Portanto, é muito mais frequente no sexo feminino do que no masculino. Além disso, o nódulo pode ser muito mais frequentemente encontrado quando se faz ultrassonografia, então a gente chega a falar que até 50%, por exemplo, das mulheres que fazem ultrassonografia podem ter um nódulo tireoidiano. Importante é que 95% desses nódulos são benignos e somente 5% são malignos. Agora, o exame físico e a história são importantíssimos para a gente ter uma ideia se o nódulo é benigno ou maligno. Então, se o paciente tem disfagia, que seria dificuldade para engolir, se tem falta de ar, se tem tosse ou se tem rouquidão, esses são sintomas já preocupantes, que podem indicar uma malignidade, ou pode indicar que a tireoide esteja tão grande, mesmo um bócio benigno tão grande, que esteja causando sintomas de obstrução. Então, isso são sintomas importantíssimos quando a gente avalia o paciente. Além disso, obviamente, no exame físico, o médico vai palpar não só a tireoide, como o pescoço todo, para avaliar se tem gânglios palpáveis. E dessa maneira, isso vai guiar
os exames que serão feitos para avaliação desse paciente. Quais são os fatores de risco que causam câncer de tireoide? Não que causam, que estão associados ao câncer de tireoide. Primeiro, a história familiar. Então, familiares de primeiro grau que têm câncer de tireoide, isso aumenta o risco daquele nódulo ser maligno. Se houve radioterapia na infância, então, em alguns casos de leucemia, linfoma, pacientes são tratados com radioterapia. E isso pode aumentar o risco de desenvolver nódulos tireoidianos. Exposição à radiação ionizante, como nos casos, por exemplo, nos acidentes de Chernobyl, as pessoas foram expostas à radiação, né? Isso aumentou o número de casos de câncer de tireoide. No caso do carcinoma medular da tireoide, se tem uma história familiar de carcinoma de tireoide ou de outros tumores associados a essa síndrome que a gente chama de neoplasia endócrina múltipla, tipo 2, história familiar de outras síndromes genéticas que estão associadas a câncer, e também fatores de risco são crescimento rápido da massa cervical, linfonodo, a disfonia, ou seja, rouquidão, e até o sexo masculino é mais associado. Quando o nódulo está presente no homem, a gente tem um cuidado maior, uma cautela maior, porque aquele nódulo tem mais chance de ser maligno do que benigno, ou de ser maligno do que o que a gente normalmente obtém em relação às mulheres. Como que é feita a avaliação do nódulo da tireoide? O objetivo, então, é excluir malignidade, o hipertireoidismo e excluir sinais de compressão das vias aéreas e digestivas, ou seja, da traqueia e do esôfago. A gente faz a avaliação do TSH através do exame de sangue, a ultrassonografia da tireoide é importantíssima, a cintilografia da tireoide é feita somente em vigência de hipertireoidismo, e, se necessário, a gente faz a punção aspirativa do nódulo, tá? Esse é um slide mostrando a glândula tireoide, uma glândula normal, à esquerda. Vocês podem ver aqui a traqueia. Ao redor da traqueia, a gente observa a tireoide, aqui nesse caso, sem nodulações, sem alterações do parênquima. Já aqui à direita, a gente vê um nódulo confinado no parênquima tireoidiano, e aqui a gente vê alterações do parênquima que são consistentes com uma tireoidite. Agora, o médico vai olhar este nódulo e vai definir se é um nódulo que tem características suspeitas para indicar uma punção. Então, existem várias características que a gente avalia no nódulo, a borda dele, a ecogenicidade, o tamanho, presença ou não de calcificações, a localização do nódulo, tudo isso indica se aquele nódulo deve ser puncionado ou não. A punção geralmente é feita com uma agulha fina juntamente com a ultrassonografia para guiar a punção aspirativa. O material é colocado numa lâmina que é lida pelo patologista. E aí o patologista vai nos dizer se tem células malignas que podem já definir, sugerir ou fazer o diagnóstico, por exemplo, do carcinoma papilífero, ou se tem só células de aspecto benigno, com coloide, e se é indeterminado. Então, nós médicos recebemos um laudo dessa patologia falando qual a classificação, descrevendo o que o patologista viu e definindo qual a classificação de Bethesda. Se Bethesda 2, indicando um nódulo benigno, e aí o risco de malignidade vai de 0 a 3%, e já uma Bethesda classe 5 ou 6, são lesões suspeitas de malignidade, e aí o risco de malignidade é alto. No caso da Bethesda 5 ou 6, é indicado fazer cirurgia, já como tratamento e confirmação do diagnóstico,
No caso do Bethesda 2, como o índice de malignidade é muito pequeno, aí a gente só acompanha o paciente, e na classe 3 e 4 são o que a gente chama de nódulos indeterminados. Aí vai depender das características ultrassonográficas do nódulo, aí pode ser que o médico defina que é possível monitorar aquele nódulo mais um pouco, puncionar, repuncionar o nódulo, ou fazer outros testes que a gente chama de análise molecular do nódulo. Em algumas situações, se o nódulo é suspeito, dependendo da localização, mesmo tendo uma citologia indeterminada, o médico já recomenda que seja feita a cirurgia para a definição do diagnóstico. Então, quais são as condutas? Aqui, só resumindo o que eu falei, Bethesda 5, 6, a gente recomenda cirurgia, Bethesda 2, monitoramento, Bethesda 3 e 4, a gente individualiza, dependendo das características, da localização do nódulo, dos fatores do paciente genéticos. Então, a gente define segmento, repunção, avaliação com marcadores moleculares, ou a cirurgia diagnóstica. Bom, falando dos tipos de câncer de tireoide, então, se a gente faz, o paciente tem o diagnóstico de câncer de tireoide. Quais são os tipos? O tipo mais comum é o carcinoma papilífero da tireoide, que representa 85% dos cânceres de tireoide. O segundo mais comum é o carcinoma folicular da tireoide. E aí, menos comum é o carcinoma de Hürtel e o carcinoma anaplásico. Todos esses são originários das células foliculares, que são aquelas células que produzem o hormônio tireoidiano. Já o carcinoma medular da tireoide, que representa menos de 5% dos casos de câncer de tireoide, eles se originam das células parafoliculares, também denominadas células C. Esse carcinoma medular de tireoide, em 1/3 dos casos, ele é familiar, associado a uma mutação genética do gene RET. Em 70% dos casos, ele é esporádico. Como é a incidência do câncer de tireoide na América Latina? A gente sabe que é mais ou menos, a incidência é de 15 por 100 mil casos no Brasil, menos comum no resto dos países, mas semelhante, por exemplo, Equador, Colômbia, tem uma incidência parecida com a incidência do Brasil. Né? Isso depende muito também do diagnóstico, de como é feito esse diagnóstico. A mortalidade, ela é também, vamos dizer, muito semelhante entre a América Latina e os Estados Unidos. No Brasil, essa incidência também é heterogênea. A gente vê principalmente que no Centro-Sul, a incidência do câncer de tireoide é maior. Provavelmente porque é mais diagnosticado no Centro-Sul do Brasil. Mas uma coisa que é importante, a gente vê essa tendência que é mundial, a tendência de aumento de incidência. Então, a gente observou nas últimas décadas um aumento da incidência do câncer de tireoide. Muito disso é por uma detecção mais precoce, uma detecção mais frequente, maior uso de exames como de ultrassonografia, que detectam nódulos ainda pequenos, que não são palpáveis ou detectáveis ao exame físico. Mas também pode ter alguns exposição a alguns alterações do ambiente, né, que podem estar relacionadas a um aumento de incidência do câncer de tireoide. Nada com evidência forte, mas algo que tem sido estudado e avaliado o porquê desse aumento da incidência do câncer de tireoide. Mas a causa mais aceita é que seja por aumento de detecção desses nódulos tireoidianos.
se a gente comparar os tipos de câncer de tireoide aqui no Brasil, nesse caso em São Paulo, comparar com os Estados Unidos, é muito semelhante os tipos de câncer de tireoide que a gente vê no Brasil e com o resto do mundo. E no Brasil, especificamente, também a gente vê que nesse período de tempo, 2005 a 2008, você tem um aumento em relação a 2001, 2004, em relação a 1997, 2000, isso ocorrendo tanto em São Paulo como nos Estados Unidos. Isso é um banco de dados americano que se chama SEER. Também essa incidência a gente verifica que essa é ao redor do mundo, mas o que a gente vê dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento é que nos países desenvolvidos o câncer de tireoide é o 7º câncer mais frequente, e nos países em desenvolvimento é o 9º câncer mais incidente. Isso porque o câncer de colo de útero passa a ser mais frequente nessas mulheres em países em desenvolvimento, e também porque o diagnóstico é menor nesses países. Qual que é o tratamento? O tratamento é a cirurgia, é o tratamento principal do câncer de tireoide. Isso pode incluir lobectomia ou tireoidectomia total, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O iodo radioativo ou iodoterapia é utilizado hoje em dia em casos selecionados. Como que a gente faz isso? A gente estratifica o risco de recidiva e aí define se o paciente precisa ser tratado com o iodo radioativo. E a terapia de supressão do TSH, isso é feito também em casos selecionados, nos casos que têm um risco maior de recidiva. Então, essa é uma grande questão, né? Essa questão, lobectomia ou tireoidectomia total. Então, no momento, a lobectomia, que seria o quê? A retirada de um lobo da glândula tireoide. Então, geralmente é o istmo e um lobo da tireoide. Ela é indicada quando o carcinoma diferenciado de tireoide é menor que 1 centímetro, único, e não tem evidência de envolvimento de linfonodos. Se você tem envolvimento de linfonodos, aí já é preciso fazer a tireoidectomia total, até mesmo porque pode ter a necessidade de fazer a iodoterapia. E a gente não tem como fazer iodoterapia num paciente que teve como tratamento cirúrgico a lobectomia. Tem que ter a retirada total da glândula para poder fazer a iodoterapia. Mas o tratamento com a lobectomia, ele é completo no caso de microcarcinomas e nos tumores de baixo risco. Então, a gente sabe que, na realidade, o tumor, mesmo até 4 centímetros, mas que não tem envolvimento de linfonodos, e que não tem extensão para fora da tireoide, ele pode ser tratado só com uma lobectomia, né? Porque esses são considerados tumores de baixo risco. Já quando o tumor é maior que 4 centímetros, quando tem extensão e filtração de tecidos fora da tireoide, quando tem envolvimento de linfonodos, ou já tem evidência de doença em outros sítios do corpo, aí é importante fazer a tireoidectomia total. A tireoidectomia total vai ser importante para o controle local do câncer, mas também para, como eu falei, para que o paciente possa ser tratado com a iodoterapia, que pode tratar focos que ficaram microscópicos de doença ou até doença aparente em exames de imagem. Então, depois da cirurgia, a gente sempre avalia esse paciente, se ele é um paciente de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. E aqui é um resumo simples do que a gente considera baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Baixo risco é aquele paciente que tem o tumor confinado na tireoide, tem menos de 5 linfonodos, com foco menor de 0,2 centímetros. O intermediário é o paciente que tem já um acometimento de linfonodos, ou tem um tipo de, vamos supor, de papilífero, uma variante mais agressiva, se tem invasão vascular, e o alto risco já são os pacientes com doença mais grosseira,
com envolvimento linfonodal maior, mais extenso, pacientes que já têm metástases à distância. Esses pacientes com risco intermediário e alto risco, eles vão ser submetidos à iodoterapia. Isso com certeza nos pacientes de alto risco, mas os pacientes de risco intermediário a gente individualiza na realidade. Tem alguns pacientes com risco intermediário que o risco é próximo do baixo risco. E aí, nesses casos, você pode optar por não fazer a iodoterapia. Mas, então, é importante que o médico sente, escuta com o paciente e avalia todos os fatores encontrados naquele tumor para definir se precisa fazer iodoterapia ou não. Então, aqui só comentando o que a gente já discutiu. Então, alto risco, ela é sempre indicada, a radioiodoterapia. Risco intermediário, a gente individualiza. E no baixo risco, não é recomendada. Bom, e o tratamento da doença metastática e da recidiva? Se for uma recidiva local, o tratamento novamente é cirurgia. Nesses casos, a gente vai individualizar. Nem todos os pacientes vão necessariamente precisar de iodo depois da cirurgia, mas a gente individualiza e vai verificar se tem necessidade de fazer uma outra dose de iodo ou não. E, em alguns casos, hoje em dia, não é comum, é raro. Em alguns casos, a gente opta por fazer radioterapia externa. Já nos casos de pacientes com metástase à distância, envolvimento de pulmão, envolvimento ósseo, é importante a iodoterapia. Então, a iodoterapia será a primeira linha de tratamento desses pacientes, além da supressão do TSH. A supressão do TSH é importantíssima porque ela inibe o crescimento daquelas células cancerosas. Então, é importante fazer a supressão do TSH. Entretanto, em algumas situações, o tumor ele pode se tornar resistente ao iodo. É o que a gente chama de doença refratária ao iodo. Então, o que mostra? Esse aqui é até um gráfico, uma figura feita até pela doutora Maria Cabanias, do MD Anderson, que demonstra muito bem o que define muito bem o que é uma doença que é iodo resistente. Então, seriam a doença, que todos os focos da doença não captam o iodo, pode ser no paciente que tem algumas lesões que captam, mas outras não captam. Se você tem pelo menos uma lesão que não capta iodo, é considerado já resistente ao iodo, ou pode ser aquele paciente que teve uma captação, mas que no período de 1 ano após aquele tratamento, houve aumento das lesões. Então, nessas situações é considerado que o paciente tem uma doença iodo-refratária. E aí, o que se faz? Bom, nesse ponto a gente para e avalia. Se o paciente tem uma doença metastática e a doença está parada, sem causar problema ao paciente, a gente fica na vigilância ativa. Monitora o paciente fica na supressão do TSH e fica sendo monitorado. Em algumas situações, o paciente tem uma lesão que está causando sintoma, por exemplo, dor, mas que pode ser tratada localmente. Então, aí existem tratamentos locais, como cirurgia, radioterapia ou ablação por radiofrequência ou crioablação, que podem ser utilizados, por exemplo, numa lesão focal óssea, em lesões do pescoço, fígado ou pulmão, que você pode fazer um tratamento local. Já aqueles pacientes que têm essa doença, que não respondem mais ao iodo, mas que os exames de imagem estão mostrando que a doença está fora de controle, aí temos que prosseguir com a terapia sistêmica. Né? Nessa terapia sistêmica, existem diversos medicamentos, como sorafenib, lenvatinib, larotrectinib, e também sempre procurar conversar com o seu médico para saber se tem algum estudo clínico aberto, principalmente em centros acadêmicos especializados em câncer de tireoide. E quais são, então, as opções que a gente tem? Então, aqui só mostrando
esses medicamentos que a gente chama de antiangiogênicos, que seria o lenvatinib e sorafenib. O cabozantinib é um estudo muito novo que mostrou que pacientes que falham, né, já foram tratados com sorafenib e lenvatinib, podem ser tratados com cabozantinib. Pazopanib, em algumas situações, em algumas instituições aqui no Brasil, também é utilizado, é um medicamento que não é aprovado para o câncer de tireoide especificamente, mas que existem alguns estudos de fase 2 demonstrando o benefício e, portanto, em alguns pacientes, isso poderia ser utilizado. A outra possibilidade que está surgindo, isso é muito novo aqui no Brasil, é de você fazer análise molecular do tumor, avaliar se o tumor tem algum tipo de mutação. E de acordo com aquela mutação no tumor, você definir por medicamentos alvo específicos. Então, vamos supor, um paciente que tem essa fusão do NTRK, ele pode ser tratado com este medicamento, que se chama larotrectinib. E aí, por exemplo, tem esses outros em desenvolvimento, né? Mas tem essa possibilidade, e provavelmente esse vai ser o futuro do câncer de tireoide, que a gente vai analisar o tipo molecular e por aí definir o tratamento. Existe também em estudo, em investigação, as drogas de rediferenciação, que são também em pacientes que têm mutação do BRAF, mutação do RAS, você tentar fazer com aquele paciente, aquele tumor, né, que é resistente ao iodo, se tornar novamente sensível ao iodo. Então, vários desses medicamentos que eu estou falando estão ainda em investigação, mas são resultados, nós temos já resultados promissores com esses estudos. Bom, finalizando, aqui no Brasil, então, o tratamento é feito de acordo com diretrizes da Sociedade Latino-Americana de Tireoide, da Sociedade Americana de Tireoide, pode ser de diretrizes institucionais, como acontece lá no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da USP. Isso, existem diretrizes que vão, né, o tratamento vai desde a cirurgia, iodoterapia, terapia de supressão do TSH, importante fazer a estratificação de risco de recidiva para definir a iodoterapia e também para definir como vai ser o segmento do paciente. Se é um paciente que vai ser avaliado a cada 6 meses, anualmente, quais exames que vão ser realizados. Obviamente, paciente de baixo risco acaba fazendo só exame de sangue e ultrassonografia. Um paciente de alto risco que tenha já uma doença metastática, a gente vai utilizar outros exames, tomografia, ressonância, PET-CT. Tá? Não é necessário fazer o PET-CT nos pacientes de baixo risco, nos pacientes que têm uma doença confinada na tireoide, uma doença menos agressiva. A gente só faz naqueles pacientes com a doença mais avançada. No caso da recidiva, como eu falei, cirurgia, em alguns casos iodoterapia, a terapia de supressão, e aí os inibidores de TKI, né, que são o sorafenib e lenvatinib, e os tratamentos alvo específicos, que ainda não faz tanta parte da nossa realidade, estamos no início dessa modalidade, mas será o futuro, no caso do tratamento do câncer de tireoide. Antes de finalizar, gostaria de falar um pouquinho da TAICA, que é uma organização sem fins lucrativos que visa educar, apoiar pacientes e profissionais de saúde em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer de tireoide. Eu acho que os pacientes com câncer de tireoide, eles podem ter um apoio, é uma fonte muito boa de informação para os diversos tipos de câncer de tireoide, né? Então, isso você pode acessar pelo site da TAICA, que é o www.taica.org, né? Você pode entrar e de fácil acesso. E o que eles fizeram, que é muito interessante, muito legal, é o livro de receita em português, com orientações e dicas para a dieta pobre em iodo, que o paciente tem que fazer
antes da iodoterapia. Então, existe um preparo para a iodoterapia, né, que inclui essa dieta pobre em iodo, e aqui você tem várias dicas muito interessantes, práticas para essa dieta. Então, com isso, eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês que assistiram essa aula, mais uma vez, meu nome é Ana Hoff, eu estou no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada.